Ramon Dias está longe de ser o principal culpado do momento ruim do Corinthians no Brasileirão. Isso principalmente depois de nós analisarmos como o Corinthians atuou contra o Fortaleza, onde coletivamente, mais uma vez, nós vimos o Corinthians jogando de uma forma... Dá para falar, o Corinthians jogou bem fora de casa, mas tem problemas no setor ofensivo, vem com o ataque, realmente vem decepcionando, principalmente no Brasileirão. E a ideia de mais uma edição aqui do Tática Sem Mistério é trazer para vocês aqui, um pessoal que segue na nossa audiência do canal Futijots, um pouco do que foi, então, uma análise tática e análise em cima de alguns números do que foi a partida Fortaleza 1, Corinthians 0, trazendo alguns pontos positivos, alguns também, não vários, né, alguns pontos negativos, e o que o Ramon Dias pode fazer fora de campo para tentar arrumar esse setor, o setor ofensivo que vem sendo um grande problema do Corinthians nos últimos jogos, o que pode esperar para o torcedor ter dias melhores no Brasileirão daqui para frente. Então vamos lá com mais uma edição do nosso Tática Sem Mistério aqui no canal Futijotas. Sem muitas delongas, né, pessoal? O Tática Sem Mistério, a ideia aqui é tentar pegar alguns números, as estatísticas, e tentar passar de uma forma mais didática, tentando explicar o melhor possível para você que gosta dessa parte, que gosta de ver os números, gosta de ver parte tática, gosta de ver algumas estatísticas. Então vamos aqui rapidinho, trazendo alguns detalhes. O mapa de calor já é um dos itens que eu gosto de desenvolver, de falar sobre, né? Falando, porque inclusive contra o Fortaleza tem um caso bem interessante para nós conversarmos. Eu, inclusive, vamos deixar essa opção aqui totalmente, vamos focar só aqui no mapa, vamos focar, não precisa do Flávio nesse momento. Primeiro ponto que eu gostaria de estar mostrando para vocês que estão aqui acompanhando esse vídeo. O mapa de calor do Corinthians, repare que, vocês analisando, né, o mapa do Corinthians está muito mais preenchido do que do Fortaleza. E isso é um cenário que você mostra que um time realmente controlou as ações. Normalmente, a gente já viu vários exemplos em outras partidas do Corinthians, o mapa alvinegro muito mais parecido com esse do Fortaleza, e com poucos itens preenchidos, e contra o Fortaleza não. E traduz o que foi a partida, quem assistiu o jogo, quem reviu a partida, com o Corinthians tendo um jogo equilibrado no primeiro tempo, foi um jogo de muita marcação dos dois lados, mas com o Timão indo para cima, né? O Ramon Dias abriu o time na segunda etapa, abdicou de jogar com um zagueiro, né? Tirou um dos zagueiros, colocou o Ranieri para poder colocou o Ranieri, colocou o Romero, colocou o Roberto para buscar o ataque, para buscar a vitória que ele achou que era possível. E isso a gente vê. O mapa do Fortaleza é uma diagonal, com um pouco aqui no lado direito, ofensivo, e um pouco na esquerda, aqui no meio de campo. Já o Corinthians, apesar de ter uma concentração aqui do lado esquerdo, mas podem ver que até onde está como uma cor maior, mais preenchido, é nesse setor do lado direito, no meio de campo para frente, mas também com preenchimento na esquerda. Então mostra realmente que o Corinthians não ficou recuado, não abdicou do jogo. E aqui a gente começa a ver, num detalhe, algumas movimentações dos jogadores. O Félix Torres, a formação básica, né, de quando o Corinthians está jogando com 3 zagueiros, o Félix jogando mais pelo lado esquerdo da defesa, e saindo um cara também que... Isso é normal, quando você joga com os 3 zagueiros, somente os atletas vão para o ataque, né, vão para começar as jogadas, então por isso um preenchimento aqui nessa parte do meio de campo já. O André Ramalho já é o cara que vem jogando como um líbero, vem sendo aquele terceiro homem de marcação no meio de campo, e que ajuda no meio de campo na zaga, e que ajuda muito no início das jogadas. Então a gente vê o André, inclusive, chegando até quase um posicionamento de volante nesse setor aqui, jogando aqui na parte mais ofensiva, já no começo de jogadas. E o Kaká acabou alternando um pouco, tivemos quando o Corinthians acabou abdicando, né? Quando teve a mudança, o Félix Torres que acabou saindo, mas temos o Kaká pelo lado direito, pelo lado esquerdo, e também ajudando aqui, você vê uma movimentação do Kaká no momento ofensivo. Indo para os alas, tanto o Matheus Bidu quanto o Mateuzinho nessa partida acabaram, você vê que o Mateuzinho não tem a profundidade, não chega até a linha de fundo aqui, como a gente pode ver, muito focado do lado direito defensivo, principalmente depois do segundo tempo, quando o Corinthians acabou tendo os atacantes, né? Então aí
abdicou, teve que segurar um pouco os alas, mas no momento ofensivo, o Mateuzinho fazendo um posicionamento que a gente já viu com o Fagner nesse meio de campo ofensivo. Já o Bidu, também aqui começando muitas jogadas pelo lado esquerdo e atuando aqui, ajudando muito também nesse setor, sendo mais uma opção no meio ofensivo. Os volantes, o Ian, mais como primeiro volante, estão tentando ajudar aqui um pouco mais na marcação, tendo um pouco mais de preenchimento no setor defensivo, e o Charles aparecendo bastante em campo. Então foi um cara que se movimentou bastante nessa partida, com foco no lado direito ofensivo, no lado direito, tanto ofensivo quanto defensivo. Inclusive, ele teve um dos passes de perigo que resultou na finalização do Corinthians, acabou sendo com o Charles iniciando a jogada. Indo para os jogadores ofensivos, aqui a gente já nem coloca o Thales Magno, porque ele acabou saindo com poucos minutos por conta de um problema no ombro, então a gente já coloca o Igor Coronado, que foi a grande mudança. Então, nós tivemos o Pedro Raul tentando se movimentar aqui na área, voltando para buscar jogo, né, tentando ser um pivô, com o Igor Coronado e com o Garro tendo uma movimentação. O Coronado acabou jogando, foi algo interessante na mudança do Coronado. Ele entrou no lugar do Thales, e aí a gente teve o Coronado jogando mais aberto pela esquerda, mas tendo essa possibilidade. Então a gente vê o Coronado muito forte aqui no meio de campo ofensivo, mas ajudando em vários setores do campo. E o Garro, que é o motorzinho, né, é um dos melhores jogadores do Corinthians e vem se mostrando isso, de se movimentar por todo o setor do campo, então desde voltar para buscar o jogo aqui no meio de campo defensivo, como chegando em vários setores do ataque para estar buscando o jogo. Entrando aqui só nos reservas, para a gente fechar o mapa de calor, nós vemos aqui o Ranieri, que acabou entrando. Houve uma impressão, o Ranieri acabou, em alguns momentos, voltando a jogar, então ele dava essa opção de ser um terceiro zagueiro, mas nós vemos pelo próprio mapa que ele acabou jogando mais como um primeiro volante e acabou se movimentando também no setor ofensivo. Romero se movimentando, tentando ser uma opção em vários setores do ataque ao Corinthians. Então, lembra aqui quando eu falei tanto do Bidu quanto do Mateuzinho, a movimentação, percebe que o Juan Romero e o Giovani, né, que jogaram para ser mais alas quando entraram em jogo, não tem movimentação defensiva, não precisaram voltar tanto para marcar, justamente que a intenção era essa. Você tinha o Ranieri, os dois zagueiros e mais os dois laterais, então travou os laterais para ter o Giovani aqui mais pelo lado direito, o Romero tentando ser uma opção por vários setores, e o Yuri sendo um cara para receber as bolas no ataque, tanto aqui dentro da área como aqui pelo lado esquerdo do campo. Então, antes de pegar e antes de falar um pouquinho indo para outra parte do slide, o que aconteceu? A gente viu o Corinthians realmente jogando, né, tendo algumas opções e conseguindo ter algumas alternativas. Então, nós vimos os jogadores se apresentando, e eu acho o segundo tempo, a mudança, a entrada do Yuri Alberto, o que acabou ajudando o Corinthians foi a ter um ataque mais móvel, tanto que o Garro e o Coronado fizeram vários passes em profundidade, vários passes em velocidade, porque o Yuri Alberto se apresentou para receber, mas teve todo um problema na finalização. Quando a gente começa a ver também como que foram as interações em campo, não, quem realmente procurou o jogo, para qual foram os passes. Esse gráfico aqui, trazendo, lembrando, né, dando os créditos ao pessoal do Footstats, nós vamos os dados do SofaScore do Footstats. Os zagueiros normalmente são os atletas que mais acabam tocando na bola, então a gente viu aqui quem mais fez passes foi o Kaká, com 11 trocas de passe com o André Ramalho. Mas a gente vê que tanto o Coronado quanto o Garro foram jogadores atletas que entraram em campo e tentaram acionar todos os jogadores. Então você vê algumas trocas de passe do Coronado, vamos pegar, por exemplo, o Rodrigo Garro, que tentando municiar, né? O Yuri Alberto recebeu o passe do Garro, recebeu o passe do Coronado, recebeu o passe do Romero, e quando começa a ver alguns gráficos, fala o Coronado com vários passes com o Rodrigo Garro, então tentando realmente dialogar no meio de campo. Mas faltou realmente a gente ter o Yuri Alberto recebeu vários passes, recebeu passes para finalização, mas a gente vê, por exemplo, do meio de campo, o Charles com o Rodrigo Garro, né? E aí é começo de jogada. Então, faltou realmente nessa partida a gente ter um destaque um pouco maior em relação aos passes, mas mesmo o Corinthians não trocou tantos passes contra o Fortaleza.
Por outro lado, a gente começa a ver algumas estatísticas que ajudam também a passar um pouco mais de detalhes. Em relação aos passes, um que me chama atenção para mim positivamente é isso, é ver o Rodrigo Garro, seu segundo jogador que mais deu passes na partida, 40 passes certos e apenas 8 errados, e o Coronado ser o terceiro, com 35 e 7. Isso mostra que os jogadores de meio de campo, os caras que são responsáveis pela criação de jogadas, não se omitiram do jogo, realmente puxaram jogadas e tentaram criar. Não faltou. O meio de campo do Corinthians contra o Fortaleza funcionou e a gente vê isso nessa parte quando começa a analisar esses dois itens, ver o Rodrigo Garro e o Coronado realmente trocando muitos passes com os jogadores dentro de campo. Em relação a finalizações, aí vem o problema. O Corinthians criou chances, mas pecou nas finalizações. O Yuri Alberto teve 2 chutes certos, errou 4 finalizações. Então, o Yuri Alberto teve o problema. Ele foi um cara que recebeu passes importantes, mas finalizações para o gol, ele chutou 2 vezes no alvo e 4 vezes para fora. Então, se o Yuri tivesse uma postura melhor em campo, tivesse com a mira melhor, que é um problema, né? Os jogadores ofensivos do Corinthians erram demais a finalização, o resultado poderia ter sido melhor. Em relação à assistência para finalização, de novo, vem aquele ponto importante. Esse aqui é o passe, aquele passe que vira realmente um chute, um cabeceio para o gol. E a gente vê o Coronado e o Garro entraram e apareceram. E o grande destaque aqui, acho que, mesmo apesar da derrota, eu acho que um dos pontos que a gente pode elogiar bastante é o Igor Coronado, que entrou muito bem na partida, e esses números ajudam a entender um pouco dessa situação. Em relação a desarmes, o Charles, para mim, não me convenceu ainda como. Não sei ainda, você pode falar que ele vai ser um bom jogador, tudo mais, mas foi um cara que trabalhou como volante no primeiro tempo, durante a partida, principalmente, foi um cara que ajudou nos desarmes. E nós vemos também que o Rodrigo Garro é um dos destaques também, é um jogador que se destaca ofensivamente, mas no momento sem a bola, Rodrigo Garro é muito importante. O argentino que, para mim, vem sendo o melhor jogador do Corinthians na temporada. E, não por acaso, nas faltas recebidas, o Rodrigo Garro é o cara mais caçado em campo. Ele é do Brasileirão, é um dos caras que mais recebe faltas, contra o Fortaleza. Foi quem mais recebeu entradas, foi que mais pararam jogadas do Rodrigo Garro dessa forma. Tiveram que ter faltas para poder impedir que o jogador do Corinthians tivesse um sucesso. Algo que aí vem, putz, além da finalização do Yuri Alberto, além dos problemas do Yuri, né? Isso é um lado do Yuri, do Pedro Raul, do Romero, do Giovani. Foram vários chutes que não renderam, que não. Assim, o João Ricardo, goleiro do Fortaleza, não fez grandes defesas, e isso pode ser. Aqui a gente vai pegar 2 imagens da partida para mostrar uma ideia e pode ser que justamente a gente pode começar a entender. Então, primeiro vamos entender o que o Ramon Dias quer e o que pode acontecer daqui para frente. Vou primeiro mostrar uma imagem, são duas figuras, né? A gente não tem 2 prints, porque a gente não tem os direitos de imagem, né, pessoal? Então, vou aqui. Essa primeira foto é um chute do Giovani no segundo tempo. E o que chama atenção? É um lance de contra-ataque, a gente pode ver pela a movimentação, como está o posicionamento da defesa do Fortaleza. Mas qual o problema? Você não tem o Roberto está chegando aqui. Então, o Giovani de repente foi precipitado para finalizar, mas qual aparecer para ser uma opção de uma movimentação nessa parte para ter uma outra opção aqui dentro da área. O outro lance que eu quero passar aí foi com o Yuri Alberto. Então, é uma segunda imagem aqui. Deixa eu colocar também aqui na tela, pessoal. É o Yuri fazendo uma finalização aqui prensado, né? Então, um chute que vai na direção do gol. Mas, de novo, né? Um lance de contra-ataque. E aí você tiver o Corinthians com essa tentativa de movimentação. Mas qual o problema? A gente está vendo aqui o Yuri Alberto. Posicionamento aqui, entrada, se não me engano, aqui, acho que, se não me engano, é o Giovani também fazendo a entrada aqui por dentro da área. A linha do Fortaleza voltando para recompor, mas olhem os meias do Corinthians, muito atrás. Então, até mesmo para o Yuri, aí vem o outro lado, o Yuri tentando, se ele não, ao invés de finalizar porque ele estava bem marcado,
se ele pudesse, eu vou fazer um passe para outro jogador do time. Não tinha ninguém opção, nem mesmo os meias aqui, ofensivamente falando. Qual que é o cenário que a gente precisa, que começa a entender hoje, falando de coletivamente, quando a gente começou o vídeo falando que o problema não é o Ramon Dias. Ele deixou uma defesa mais. A defesa do Corinthians hoje, ela vem se portando melhor, apesar de sofrer, e vem sofrendo gols ainda, não é uma defesa que passa vários jogos sem ser vazada, mas a gente vê um time que, principalmente, se tivesse mantido o esquema do primeiro tempo, eu imagino que o Corinthians teria empatado essa partida, não teria perdido para o Fortaleza. Mas o empate não era o ideal e o Corinthians se lançou para o ataque. Teve o Garro, teve o Coronado, e uma coisa que a gente comentou aqui no canal Futjots algumas vezes em relação a outros atletas, né, outros técnicos, principalmente, né, com o Antônio Oliveira, com o Mano Menezes, principalmente com o Antônio Oliveira, você não via o Corinthians ter uma cara, você não era, parecia muito mais um time que se valia da individualidade, da técnica dos jogadores, mas não tinha um coletivo muito forte. Hoje você vê esse coletivo funcionando melhor, você vê o meio de campo trabalhando bem, mesmo com as ausências, o Charles e o Rian tem uma qualidade de passe, uma saída de bola inferior, por exemplo, do Alex Santana, do Breno Bidon, que não vem jogando, mas eles ajudam na marcação e deixam uma coisa que cresceu de produção demais, é o mérito do Ramon Dias, o Rodrigo Garro, que já vinha se destacando antes na temporada, com o Ramon Dias, ele aumentou ainda mais o nível das partidas dele. É raro você ver o Rodrigo Garro não se destacar, não ter passes importantes ao longo de um jogo. E mesmo quando a gente já viu, mesmo em partidas onde ele não conseguiu destacar, pelo menos 1, 2, 3 passes importantes ele já achou para um companheiro. E contra o Fortaleza, nós tivemos uma ideia que dá para pensar, somente eu falo para 2025, o Coronado melhor condicionado, ele tem total condição de jogar ao lado do Garro. Qual é o problema? Que a gente mostrou nas duas imagens e ajuda a entender um pouco. Até mesmo a escolha do Pedro Raul como titular nessa partida. O Ramon Dias, nessas últimas partidas, ele está trabalhando com a ideia de um centroavante fixo, de ter um homem de área para receber as bolas cruzadas, tanto do Mateuzinho quanto do Bidu, ser municiado pelo Rodrigo Garro e até mesmo pelo segundo atacante. Era para ser o Thales Magno nessa partida, poderia ter sido outro jogador. Qual foi o problema que aconteceu no Corinthians? Faltou a saída do Pedro Raul, que hoje é o centroavante, né? Inclusive o Giovani, o Giovani é um jogador mais de velocidade, não é um centroavante de área. O Roberto também é muito mais um segundo atacante, um atacante para chegar em velocidade, mas a falta de um homem de referência complicou. Se você tivesse um outro centroavante em melhor fase, jogando ao lado do Giovani ou ao lado do Pedro Raul, alguns desses lances que nós mostramos poderia, de repente, você ter esse jogador ali na frente. Então, talvez a chegada do Hector, que já entrou no bid e deve ser titular contra o Juventude, pode ser que seja uma alternativa para isso, e nós sabemos que o Corinthians está buscando ainda um outro centroavante para ocupar esse espaço na área pela ideia de jogo do Ramon Dias. Um outro ponto que precisa realmente ter um ajuste vem também na parte física dos jogadores, mas você vê o meio de campo, os meias precisam chegar mais principalmente no contra-ataque. Um dos lances que eu mostrei para vocês aqui, se tivesse o Garro ou o Coronado dando opção, pelo menos para ajudar, até mesmo para distrair a marcação adversária, o Corinthians de repente poderia ter conseguido um resultado melhor. O que a gente pode ver no Tática Sem Mistério, para fechar aqui esse vídeo de hoje, é uma evolução do Corinthians. É um time que se portou bem fora de casa contra adversários complicados, venceu o Bahia, jogou bem contra o Atlético Mineiro, acabou sendo derrotado, mas jogou bem contra um dos times que está na primeira parte da tabela e vem sendo um time que vem dando problema para vários no Brasileirão, né, para vários clubes. E o Fortaleza, que é o melhor mandante, que hoje é o líder do Brasileirão com um jogo a menos. Então, o Fortaleza está fazendo uma campanha que merece todos os elogios, principalmente pelos jogadores, pela gestão do Fortaleza, o trabalho do Vojvoda. O Corinthians conseguiu competir, o Corinthians conseguiu ser... o Fortaleza era favorito nessa partida contra o Corinthians e acabou confirmando esse favoritismo. Mas o Fortaleza esteve longe de jogar bem. E temos que analisar a questão, às vezes, do Fortaleza não ter jogado bem também foi muito
pelo mérito do Corinthians, mérito pela forma como o Ramon Dias armou o time. Então, a leitura de jogo, eu já critiquei alguns vídeos do Ramon Dias recentemente contra os times gaúchos, né, contra o Juventude e contra o Grêmio. Ele vem mostrando para mim nas últimas partidas que ele tem uma ideia tática, está conseguindo aplicar isso e o Corinthians está conseguindo entregar. O que está faltando, infelizmente, né, e aí, claro, faz toda a diferença, é bola na rede, que o ataque do Corinthians realmente vem pecando. As finalizações do Corinthians, o Corinthians é um dos times que mais cria no Brasileirão, se eu não me engano é o que mais cria, mas a taxa de acertos, né, precisão dos atacantes vem tendo muito problema. Jogadores em má fase, jogadores com falta de confiança. Vamos ver, de repente, o Thales Magno chegou de fora, talvez pode ser um cara que consiga render nesse lado, deve ser titular, por exemplo, domingo contra o Flamengo, não imagino que ele vai jogar contra o Juventude. E vamos ver o Héctor, que é por enquanto uma interrogação, Héctor Hernandes, novo reforço do Corinthians. Centroavante, é muito mais característica de um 9 de área, um cara para ficar recebendo as bolas para finalizar. Municiado ele vai ser uma coisa que acontecia muito no ano passado. O Corinthians tinha uma dificuldade absurda de criar jogadas, de criar chances de gol para os atacantes. Hoje, esse cenário mudou. Então, por isso que eu citei no começo do vídeo, o problema não é o Ramon Dias, e o problema hoje é um setor específico do campo. O Corinthians está deixando de ganhar pontos porque o popular último terço, né, a parte ofensiva do Corinthians, isso todos os atacantes não estão rendendo. Isso a gente falou do Yuri Alberto, do Pedro Raul, Giovani, Romero. Thales Magno foi a única exceção nos últimos jogos, mas o Yuri Alberto ficou 6, 7 jogos fora e o ataque do Corinthians não rendeu. Então, o problema não é só um jogador, não dá para colocar um atleta como o culpado de todos os problemas, mas, claro, até o próprio Yuri Alberto falou na entrevista, ele sabe que ele tem a responsabilidade, até pelo investimento que foi feito, por ser um salário considerável, não é um dos maiores salários do Corinthians, tem gente com salário muito maior, mas o Yuri Alberto sabe que ele teria que estar correspondendo. Vamos ver agora o que o Ramon vai achar de alternativas nos próximos jogos contra o Juventude, contra o Flamengo, até porque também está acompanhando, pode ser que o Yuri Alberto saia do timão, né, e vá para o Southampton, mas aí é assunto para outra live, assunto para outro vídeo. Espero que tenham gostado aqui desse mais um Tática Sem Mistério, galera. Deixe um forte abraço, até a próxima.